No dia de ontem, Miguel Morgado apresentava o seu livro, A Introdução ao Liberalismo, e diga-se de passagem que Miguel Morgado tem livros espetaculares, portanto, se estiverem interessados no tema, façam favor de o comprar, que deve seguramente valer a pena, ainda não o li, mas seguindo o padrão de Miguel Morgado valerá a pena, e teve presentes algumas figuras relevantes da política portuguesa, nomeadamente uma figura que eu admiro particularmente, Pedro Passos Coelho, o nosso ex-primeiro-ministro, que fez uma intervenção que chocou as pessoas mais desatentas e à esquerda, seguramente, mas não só não chocou pessoas à direita, como até deixou bastante satisfeitas as pessoas à direita. E, portanto, eu venho mostrar-vos a intervenção de Pedro Passos Coelho num dia em que as burcas foram proibidas em Portugal e, portanto, acho que é um bom dia para Portugal. Vamos ver esta intervenção de Pedro Passos Coelho e digo-vos, acho que muitos de vocês vão gostar do que vai ser dito. Foi na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, que Miguel Morgado recebeu amigos e conhecidos para lançar o mais recente livro. Coube a Pedro Passos Coelho associar o tema da obra à atualidade. Indo para o liberalismo pluralista, porque é que não vêm todos para cá e porque é que todos têm, se são imigrantes, de aprender português e de falar português e de serem católicos como a maioria dos portugueses e não podem ser outra coisa qualquer e falar outra língua qualquer e terem os seus costumes? Porque não? Devia ser assim. Mas isso funciona? Não funciona. Um homem bastante pragmático. Já nos habituou a este pragmatismo, a esta frontalidade, a esta capacidade de galvanizar, mesmo estando fora da política. Qualquer declaração de Pedro Passos Coelho tem mais influência política ao dia de hoje do que a maior parte dos políticos em Portugal. Ninguém quer saber das declarações de Luís Montenegro. Se Pedro Passos Coelho aparece num comício do PSD, ficamos com a sensação de que o verdadeiro líder do PSD é Pedro Passos Coelho e não é Luís Montenegro. E aliás, isso viu-se não nesta campanha, mas na campanha do ano passado, em que Pedro Passos Coelho apareceu para fazer uma intervenção, acho que foi no sul do país, e Luís Montenegro ficou encolhido a um canto, não passava de uma sombra de Pedro Passos Coelho, porque a verdade é que é um homem que sabe galvanizar a população portuguesa. E faz um ótimo ponto sobre a questão das culturas. Parte-se do pressuposto, numa lógica liberal igualitária, talvez mais numa lógica do socialismo liberal, de Carlo Rosselli, por exemplo, a lógica de que, bom, as culturas são todas iguais, é irrelevante desde que não se faça assim mal aos outros. No fundo, a lógica é um bocadinho esta, de não magoar o outro, e portanto podemos todos estar aqui tranquilos, ter culturas diferentes, ter línguas diferentes, não termos nada a ver uns com os outros, mas temos aqui uma espécie de princípio que prezamos todos, que é a Constituição e aquelas baboseiras todas que se dizem por aí. Há culturas antagónicas que têm respostas às perguntas mais difíceis que a humanidade já fez desde a sua existência, que são altamente distintas de civilização para civilização. Desde logo, o tratamento que na Europa, no Ocidente, genericamente, incluindo também os Estados Unidos da América, o tratamento que se dá às mulheres não é claramente o mesmo no Ocidente e em países indostânicos, por exemplo. Não é claramente o mesmo. Desde logo, nós vemos que há determinados países que têm taxas de violações absolutamente inaceitáveis. Qualquer violação é inaceitável. Mas a magnitude da quantidade de violações que há, por exemplo, em alguns países na zona do Indostão, demonstram que não quer dizer que todas as pessoas de lá sejam más, que todas as pessoas de lá sejam violadores. Não é nada disso que se está a dizer. Agora, há objetivamente uma cultura de desrespeito, de desprezo, de maltrato para com as mulheres, que efetivamente é um problema para os ocidentais. As culturas não são iguais, desde logo acho mesmo que há culturas melhores do que outras. Não estou a falar de pureza racial nem de nada semelhante, estou a falar dos resultados práticos que determinadas culturas produziram para a humanidade. Caramba, o legado dos europeus é de um tamanho imensurável que a maior parte das culturas não pode sequer sonhar ter. E portanto, há objetivamente culturas superiores, a cultura ocidental é a melhor cultura do mundo, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso, mas para se ter essa cultura é preciso preservá-la. Ou respeitam a cultura que foi construída por nós, pelos nossos antepassados, etc., ou, meus amigos, terão que voltar. Não interessa a vossa situação de legalidade. Desrespeitam a cultura, como já vi por aí, queimar bandeiras nacionais, queimar bíblias, vão voltar ao vosso país. Têm mesmo que voltar. Este país é nosso e tem que ser respeitado. A imigração tem que ter números razoáveis, como já teve em tempos, ter números razoáveis, e as pessoas que cá estão têm que respeitar a nossa cultura e adaptar-se. Não estão disponíveis para isso, têm que estar disponíveis para voltar ao seu país.
O antigo primeiro-ministro fez uma viagem no tempo e recordou o discurso na campanha de Luís Montenegro no ano passado, em que relembrou declarações de 2016 no Algarve. Justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou. Estava-se mesmo a ver que era isso que ia dar e deu. E a coisa estragou-se. Porquê é que não se fez nada? Porquê é que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, isso qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade, se sentem estrangeiras na sua própria terra. Isto é um problema para o liberalismo. Introdução ao Liberalismo é o mais recente livro de Miguel Morgado. O antigo deputado e comentador político tinha já antes abordado o conservadorismo. Bem, agora toda a gente já sabe porque é que eu convidei o Pedro Passos Coelho para fazer a apresentação do livro. São duas pessoas que gosto bastante, tanto o Miguel Morgado como o Pedro Passos Coelho, e por acaso esta parte final está gira. Portanto, Miguel Morgado chamou Pedro Passos Coelho porque sempre, toda a gente sabe, caramba, sempre que o Pedro Passos Coelho abre a boca é notícia no país todo e pelo que sei tem uma amizade já de longa data e acho muito bem que é assim que as coisas têm que ser. E portanto, tenho aqui mais algumas notas, só para deixar este assunto encerrado. Pedro Passos Coelho foi sem dúvida nenhuma uma das primeiras figuras a abordar de forma crítica o tema da imigração, porque ninguém o fazia, honestamente. Aliás, havia uma hegemonia do Partido Socialista em Portugal que culminou na geringonça, que mais tarde culminou na maioria absoluta de António Costa e que deitou fora, como Pedro Passos Coelho dizia há 10 anos atrás, consensos absolutamente, aceitáveis, óbvios na sociedade portuguesa, que foram desprezados por António Costa e pela maioria absoluta que lhe foi atribuída, desprezados pela geringonça anterior a essa mesma maioria absoluta, e no dia de hoje temos um resultado absolutamente inaceitável, que é, mais uma vez confirmados os dados, andava-se por aí uns zunzuns, até Marcelo Rebelo de Sousa, mas os dados não fazem sentido, nós não temos cá 1,5 milhão de pessoas. Temos, sim senhora, os imigrantes realmente quadruplicaram no espaço de 7 anos, temos imigração a mais, muitos deles não estão a trabalhar, tantos outros estão a receber subsídios, isto é uma vergonha total o que foi feito no nosso país. E portanto, acho muito bem que haja vozes críticas, mesmo fora da política formal, a fazer este tipo de intervenções, e Pedro Passos Coelho tem uma relevância política imensurável, e portanto é mesmo importante que volta e meia também faça estas intervenções, para se perceber que isto não são fetiches de determinado espectro político, é um consenso generalizado na sociedade portuguesa que, se fosse votado em referendo, ia ter resultados que não agradam aos liberais e aos progressistas. E portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.